mês o retrabalho nos matou. Se o Walt conseguir aquele trabalho grande, será um avanço para nós este ano. Não sei. Com o Bob doente, não tenho certeza que podemos dar conta do volume num prazo tão curto. Aí está. Bom, já vamos ver se funciona do jeito que dizem. Oi, John, tudo bem? Bom te ver. Obrigado por me receber. Vem cá. Ok, John, você veio assistir a uma demonstração das soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm. Isso mesmo. Então me fala, quais são os seus maiores desafios no momento? Bem, isto é fácil. Um deles é baixar os custos. E também preciso ter mais produtos prontos em menos tempo. E definitivamente preciso de furos com qualidade. Os custos de retrabalho estão me matando. E não consigo qualidade uniforme entre todos os meus operadores. Parece que sempre que consigo um cara competente, ele acaba indo embora. Bem, você quer que eu te mostre como você pode produzir furos prontos para receber parafusos sem um retrabalho caro, aumentar sua produção entre 80% e 100% e ainda assim reduzir custos e fazer tudo isso com cada operador em cada turno? É claro. Ótimo, vamos começar com um vídeo que preparamos só para ter uma ideia geral das soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm. A Hypertherm, líder mundial em sistemas de corte a plasma, é pioneira no desenvolvimento de soluções inovadoras que atendem às reais necessidades do cliente. Nossas novas soluções integradas de corte a plasma foram projetadas com um objetivo em mente: facilitar uma otimização de desempenho uniforme e aumentar sua lucratividade. Com mais de 40 anos de experiência integrada nos processos, as soluções integradas de corte a plasma de Hypertherm reúnem tecnologias complementares nas plataformas de produtos para oferecer um desempenho otimizado consistente. E tudo em uma única solução, fácil de aprender e de usar. As soluções integradas da Hypertherm consistem em 4 componentes: o software de aproveitamento e otimização de processos, o CNC, o THC e o sistema de plasma. Para começar, o software de aproveitamento e otimização de processos importa rapidamente desenhos CAD e outros arquivos de design específicos do setor. Depois, agrupa as peças para obter máxima eficiência de corte e utilização de material e aplica automaticamente todos os parâmetros de processo e técnicas de corte ideais para a tarefa específica, garantindo qualidade de corte otimizada. É gerado um arquivo de código numérico, ou NC, contendo todas as informações necessárias para instruir o CNC, o THC e o sistema de plasma para a realização da tarefa. O operador da máquina carrega então o programa de peças no CNC e configura a placa e os consumíveis. O Cut Pro Wizard, integrado no CNC, orienta o operador na configuração passo a passo. Já que todos os ajustes de processo e técnicas de corte ideais são pré-programados, o operador não precisa se preocupar com a altura da tocha, corrente, ajustes do gás, retardo na perfuração, velocidades de corte ou compensação de kerf, o que garante um ajuste rápido e sem erros. Até um operador novato pode cortar como um profissional em questão de minutos. Com o ajuste completo, todos os componentes trabalham perfeitamente em conjunto, produzindo mais peças por hora, com alta qualidade consistente e máxima utilização do material. É como se o seu melhor funcionário operasse todas as tarefas em todos os turnos, todos os dias. Com as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm, você pode esperar uma enorme melhoria na qualidade dos furos com a tecnologia Through-Hole com patente pendente. Tempos mais rápidos do ciclo entre cortes que podem dobrar sua produção. Obtenção da vida útil ideal dos consumíveis para reduzir custos operacionais. Experiência da Hypertherm integrada aos processos, que garante qualidade e facilidade de uso consistentes com cada operador em cada turno. E o Remote Help, um recurso baseado na internet que permite que os fabricantes de máquinas e a equipe técnica da Hypertherm estejam virtualmente em sua fábrica em minutos, poupando o custo do tempo de paralisação e de visitas de engenheiros de suporte. Soluções reais para o atual ambiente competitivo global que permitem que você corte com confiança. Essa é a diferença Hypertherm. Essa foi uma visão rápida sobre as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm. Vejamos agora com mais detalhes como isso funciona e especificamente o que tudo isso pode fazer por você.
cliente diz que sua principal preocupação com o plasma é a baixa qualidade do furo. Os dois problemas mais comuns são a conicidade do furo, em que o diâmetro da parte superior e inferior do furo não coincide, e a presença de danos na entrada do corte ou cavidades dentro do furo. Ambos impedem que os furos fiquem prontos para receber parafusos e requerem operações secundárias bastante caras para serem corrigidos. A tecnologia Tru-Hole da Hypertherm, com patente pendente, elimina tais problemas usando uma combinação específica de parâmetros de processo determinados pelo software de aproveitamento e de otimização de processos. Depois de importar o desenho CAD para o ProNest, o programador atribui o tipo específico do material, a espessura e a corrente. O software de aproveitamento e de otimização de processos agrupa a peça e aplica automaticamente as rotinas ideais de movimento da tocha e as técnicas de corte especializadas necessárias para atingir qualidade Tru-Hole, com base na geometria da peça, incluindo espessura, tamanho do furo e corrente. E faz isso automaticamente, mesmo que as peças do agrupamento tenham geometria diferente e diversos tamanhos de furo. Com qualquer material? Não, a tecnologia Tru-Hole foi concebida para aço carbono e otimizada para proporções de até 1:1 entre diâmetro e espessura. Só para lhe dar uma ideia da quantidade de informações que está sendo programada, veja essa lista de códigos que foi gerada para cortar apenas um furo. Ela contém todas as instruções para ajuste de seleção do gás do processo, taxas do fluxo de gás, corrente, métodos de perfuração, técnicas de entrada, saída, velocidades de corte e tempo de corte. Todos esses parâmetros do processo são ajustados automaticamente, sem intervenção do operador. É fácil ver como isso poupa um considerável tempo de ajuste na fábrica e elimina possíveis erros pelo operador, principalmente se você vai lidar com um conjunto de peças complexo como esse. Isso também garante consistência, você obtém a qualidade Tru-Hole em múltiplos turnos e com múltiplos operadores. Então você afirma que até o operador novato do segundo turno pode cortar furos tão bem quanto o meu melhor operador? Isso mesmo, desde que ele use componentes compatíveis com Tru-Hole. Quando o programa de peças ou grupo está completo, ele é convertido em um arquivo NC e está pronto para passar para o CNC. Então basta o seu operador de máquina selecionar o arquivo do programa de peças no CNC. O Cut Pro Wizard, integrado no CNC Hypertherm, guia o operador passo a passo, mostrando ainda os consumíveis que são necessários para o trabalho e como devem ser instalados. Basta o operador alinhar a placa e pronto. O CNC funciona então com o controle de altura da tocha e o sistema de plasma para completar o trabalho com perfeição. E uma vez que os parâmetros operacionais são exibidos na tela em tempo real, o operador pode acompanhar todo o trabalho. Bem, isso tudo é muito bom, mas como ele elimina a conicidade dos furos e minimiza os danos na entrada do corte? Usando uma combinação exclusiva de troca dos gases de proteção, de ajuste do tempo e do uso dos parâmetros de processo ideais. Vejamos esse processo passo a passo. Enquanto a tocha se coloca em posição de perfurar, a tecnologia Tru-Hole usa uma combinação de plasma, oxigênio e de gás de proteção a ar para perfurar o furo. Perfurar com gás de proteção a ar minimiza o tamanho do orifício de perfuração e os respingos de escória. Quando está em posição, a tocha perfura no centro do furo, ajustando automaticamente a compensação de curve sem trocar o ponto de perfuração. Com a compensação de curve tradicional, o formato do furo pode ficar distorcido. O software de aproveitamento e de otimização de processos Hypertherm leva isso em conta e garante que a tecnologia Tru-Hole perfure diretamente no centro do furo. Quando a perfuração está pronta, ele troca automaticamente para plasma, a oxigênio gás de proteção, a oxigênio para executar o corte de furos. É o console de gás automático que permite passar para uma taxa de fluxo baixa do gás de proteção com um teor mais baixo de nitrogênio. Depois, usa uma velocidade de entrada específica para o tamanho do furo, para a espessura e para a corrente, e aplica uma entrada em forma de semicírculo. O uso da forma de semicírculo permite uma transição mais suave entre a entrada e a saída. Quando a entrada é finalizada, a tocha passa para uma velocidade mais rápida para cortar furos. A velocidade do corte do furo, a composição do gás de proteção e a taxa de fluxo do gás de proteção são otimizadas, praticamente eliminando a conicidade do furo. Próximo ao fim do corte, a corrente começa a ser automaticamente reduzida para fornecer a quantidade ideal de energia de corte ao material que ainda resta no furo. Depois, ao começar a efetuar a saída, a corrente é desligada, mas a tocha ainda mantém velocidade total, aplicando automaticamente o comprimento de saída ideal para evitar sobrequeima da superfície do furo.
É essa combinação de tempo e desaceleração da corrente e de técnicas de entrada e saída que minimiza a cavidade e o desvia para a parte externa do furo. Quando o corte de furos termina, a tocha volta automaticamente para gás de proteção a oxigênio para o corte externo. Isso mantém os cortes praticamente sem escória e permite produtividade ideal em cortes externos mais longos. Resultado: furos prontos para receber parafusos e mínimo de escória, fácil de remover. Isto é incrível! Tudo já sai perfeito da máquina. Praticamente sem nenhuma conicidade, as cavidades são mínimas e se voltam para a parte externa do furo. Nenhum outro concorrente oferece isso, e tudo é feito sem intervenção do operador. É a combinação de processos otimizados, ainda com patente pendente, e a perfeita integração de todos os componentes em operação simultânea que tornam a tecnologia Tru-Hole da Hypertherm verdadeiramente única. Você disse que a produtividade é uma de suas principais preocupações. Com as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm, você pode aumentar sua produtividade em até 100%, o que potencialmente dobra o número de peças que pode produzir em um dia. Veja essa comparação apresentada lado a lado. A máquina da esquerda está operando sem a solução integrada de plasma da Hypertherm. E a máquina da direita está cortando com a solução totalmente integrada da Hypertherm. A mesma peça, o mesmo material. Dá para ver que a solução totalmente integrada está cortando 2 vezes mais rápido. O tempo do ciclo é medido pelo tempo total entre cortes, incluindo retração da tocha, movimento da mesa, sensoriamento de altura inicial e pré-fluxo do gás, o que, com uma solução não integrada, pode levar vários segundos. No decorrer de um dia, isto acaba representando muito tempo improdutivo. Com as soluções integradas, o tempo do ciclo é significantemente reduzido através da otimização das rotinas de movimento para minimizar o movimento da tocha e o tempo de paralisação entre cortes. E cada componente das soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm contribui para o tal empenho, a começar pelo aproveitamento e otimização de processos. Com seu modo opcional de prevenção contra colisões, o ProNest otimiza as rotinas de movimento da tocha para minimizar o movimento e o tempo de paralisação entre cortes através de uma sequência de peças mais eficiente, da melhor colocação de entradas e saídas e da adoção de rotinas de prevenção contra colisões e pontas viradas. Eis um caso comum de pontas viradas. Nesse sistema, sem soluções integradas, a peça interna se vira quando é separada e fica presa entre as esteiras da mesa, provocando uma possível colisão com a tocha. Mas com a prevenção contra colisões, o ProNest posiciona os cabos automaticamente para que a tocha esteja sempre afastada de um corte interno para evitar a colisão. Vejamos este diagrama. Sem a prevenção contra colisões, veja como as entradas estão todas em volta do mesmo local. Se ativarmos a prevenção contra colisões, os cabos internos ficam posicionados de forma a evitar que a tocha cruze um corte interno. Isso reduz a chance de pontas viradas e evita o levantamento desnecessário da tocha, além de poupar tempo. Algumas outras eficiências de tempo do ciclo embutidas nas soluções integradas são: permitir que a tocha se retraia de forma inteligente até a próxima altura de perfuração, usar o rápido movimento do eixo Z junto com o controle Art Glide de altura da tocha, iniciar o pré-fluxo de gás enquanto a tocha se move de forma a estar pronta para disparar tão logo se encontra em posição e eliminar sensoriamento de altura inicial desnecessário. Todas essas melhorias de processo maximizam a eficiência do corte para produzir mais peças por hora, todo dia, tudo isso com qualidade superior de corte, sem depender do nível de experiência do operador. E quanto às diversas geometrias e espessuras das peças? Como isto afeta o tempo do ciclo? São muitas as variações. A melhoria do tempo entre cortes será a mesma, seja qual for a espessura da placa. Mas em placas mais espessas, o tempo do ciclo de corte a corte representa uma quantidade menor do tempo total necessário para cortar uma peça. Assim, o aumento de produtividade será menor do que com uma placa mais fina, mas você ainda obterá tempos de ciclo mais rápidos com as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm do que com um sistema que não seja totalmente integrado. A
redução de custos é importante para você e para todos do setor. Obter o máximo rendimento dos seus consumíveis pode afetar diretamente seus resultados financeiros. É essencial atribuir e manter as alturas de tochas corretas para obter vida útil ideal dos consumíveis. As alturas da tocha são diferentes para perfuração e corte. Um erro muito comum do operador é não atribuir a altura correta de perfuração. Quando isso acontece, respingos como este danificam o bocal. Outros problemas comuns são operar a corrente e fluxo de gás incorretos nos consumíveis e não ir ajustando a tensão do arco à medida que os consumíveis se desgastam. Sem esse ajuste, a maioria dos controles de altura da tocha coloca a tocha mais próximo à placa para manter tensão de arco constante, o que danifica os consumíveis antes do tempo e produz cortes de baixa qualidade. E quando a qualidade do corte cai, o que o operador faz? Substitui os consumíveis? Exatamente. As soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm eliminam erros do operador e evitam desgaste prematuro, permitindo vida útil ideal dos consumíveis com qualidade de corte consistente. Quando o desenho de uma peça é importado para o software de aproveitamento e otimização de processos, todos os parâmetros ideais são configurados para essa peça, incluindo as alturas corretas de perfuração e de corte. Ele também determina os melhores posicionamentos de saída para garantir que a desaceleração funcione corretamente ao extinguir o arco sobre o metal para reduzir o desgaste do eletrodo. Explique como isso reduz o desgaste do eletrodo. Se a tocha pode correr para fora da placa, o arco se extingue de repente. Com isto, o inserto de afínio, que está em estado líquido dentro do eletrodo, respinga, o que resulta em desgaste prematuro. Para evitar isso, a tecnologia Long Life da Hypertherm reduz automaticamente a corrente e o fluxo de gás quando se aproxima do fim do corte, para que o afínio fique sólido de novo e não se desgaste prematuramente. Com os THCs tradicionais, o operador tem de ajustar a tensão do arco manualmente para manter a altura de corte adequada. Isto requer monitoramento e ajuste constantes, pois é muito difícil manter a altura de corte ideal. Mas o THC Arc Glide da Hypertherm mantém automaticamente a altura adequada do corte, sem intervenção do operador, garantindo qualidade do corte e vida útil ideal dos consumíveis. É assim que funciona. Durante o sensoriamento de altura inicial, ou IHS, a tocha encontra a placa. A tocha se coloca automaticamente na altura de perfuração adequada. Depois, passa para a altura de corte ideal. Ao cortar, o THC Arc Glide faz a amostragem da tensão de arco e ajusta automaticamente enquanto o afínio no interior do eletrodo começa a se desgastar, garantindo que a tocha fique na altura de corte adequada. Bom, muitos dos meus operadores sabem que devem ajustar a tensão do arco. Eles podem saber que devem ajustar a tensão, mas será que sabem a quantidade de ajuste necessária? Os estudos mostram que a tensão do arco deve ser ajustada em cerca de uma fração de 1 volt para cada peça. Mas esse valor depende de quantas perfurações o eletrodo concluiu, de quanto tempo foi usado e do processo de corte que foi usado. É praticamente impossível para um operador obter o valor exato. Com as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm, todas essas variáveis são calculadas para você e a tensão do arco é ajustada automaticamente. Veja essa comparação. Com uma solução parcialmente integrada que depende do operador para que a altura da tocha seja ajustada para a tensão de arco correta, você obtém cerca de 1000 partidas dos consumíveis. Com a solução totalmente integrada da Hypertherm, onde isso é feito automaticamente, o número de partidas aumenta para 3.300. Com isso, você obtém vida útil muito maior do seu conjunto de consumíveis e você não precisa de tanto tempo de paralisação para trocá-los. Isto significa redução de custos? Sim, e melhor qualidade de corte. Veja essas duas peças. Ambas foram cortadas com o mesmo conjunto de consumíveis, uma logo depois da outra. Esta foi cortada sem usar a solução totalmente integrada, só com os ajustes padrão do operador. Esta usou a solução totalmente integrada da Hypertherm, com o Arc Glide fazendo ajustes automáticos para manter as alturas de perfuração e corte corretas. Como se pode ver aqui, é muito difícil remover a escória. A diferença é grande. Como se pode ver, as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm ajudam na redução de custos, pois garantem que você obtenha o máximo de seus consumíveis. Você não tem de substituir consumíveis com tanta frequência, você elimina o tempo improdutivo necessário para substituí-los e obtém qualidade de corte uniforme durante toda a vida útil dos consumíveis.
Nossa única missão é oferecer a melhor tecnologia de corte a plasma aos nossos clientes, para que possam melhorar sua lucratividade. Com as soluções integradas de corte a plasma da Hypertherm, incorporamos mais de 40 anos de experiência sobre processos e perícia de corte testada em fábrica à nossa solução, que é fácil de aprender, de usar e de manter. Isso lhe permite treinar novos operadores para que cortem como profissionais em minutos e manter desempenho consistente entre operadores, turnos e locais. E tudo isso com os benefícios da experiência de uma única fonte. Começando com o software de aproveitamento e de otimização de processos, todos os ajustes essenciais para a tomada de decisões e um processo ideal são aplicados automaticamente, reduzindo a variação e a possibilidade de erros pelo operador. Com a aplicação automática dos valores das tabelas de corte da Hypertherm, o operador não precisa mais estabelecer parâmetros como corrente, tipo de gás, taxas de pressão e fluxo, alturas de perfuração, altura de corte, tensão do arco, taxas de avanço específicas das peças ou compensação de curve. Quando você carrega o programa de peças no CNC, o Cut Pro Wizard lhe solicita que carregue a placa e os consumíveis corretos. Para o operador menos experiente, ele até ensina como instalá-los. Depois, ele lhe orienta a alinhar a placa. E já que os outros ajustes do processo já estão programados, é basicamente isso. Só isso? Sim, até um operador novato pode estar pronto para operar em menos de 5 minutos. E se, por alguma razão, você quiser alterar um ajuste? Ficará impossibilitado? Não, existe uma substituição manual. Aqui você vê que todos os parâmetros que foram pré-ajustados estão na cor cinza no modo automático. Se precisar alterar algo, basta você passar do modo automático para o modo manual e alterar o ajuste desejado. É totalmente flexível. Praticamente tudo que você pode precisar está integrado diretamente no CNC. E se tiver dúvidas, o operador tem disponíveis todos os manuais de instrução sobre o sistema a plasma e o controle de altura da tocha ao simples toque de um dedo. Se o operador tiver qualquer problema com a qualidade do corte, uma série de dicas de corte podem ajudá-lo a solucionar o problema. Os manuais de instruções e as dicas de corte estão disponíveis em diversos idiomas. Também há uma série de diagnósticos integrados. Digamos que você encontre um problema em algo fora do CNC. Por exemplo, o pórtico não se mexe. O CNC possui uma função de diagnóstico que ajuda você a identificar onde está o problema. Isso reduz muito tempo de paralisação. Isso é ótimo. E quando você configura uma peça True Hole, há um processo de verificação que lhe avisa se algo não foi ajustado devidamente e pede que você o corrija. Essas instruções e funções de diagnósticos integradas são exclusividade da Hypertherm. Nenhum controlador de outro concorrente lhe oferece isso. O CNC também integra uma série de janelas de observação que lhe permitem acompanhar todos os processos em tempo real. Observar como essa tarefa opera lhe dá uma boa ideia de todos os processos que estão sendo gerenciados automaticamente nos bastidores, sem intervenção do operador. Como essas leituras da tensão do arco, veja que o THC Arcglide faz a amostragem constante da tensão do arco e ajusta automaticamente para manter a altura de corte correta. Com os ajustes automáticos de processo ideais em ação, o sistema Plasma HPR-XD oferece superior qualidade de corte, aumenta sua produtividade e reduz seus custos operacionais. Experiência Hypertherm integrada aos processos. Fácil de aprender, de usar e de manter. Com nossas soluções integradas de corte a plasma, você tem desempenho de alta qualidade ao longo de toda a sua operação. Nada é mais frustrante do que ter uma máquina parada horas, ou até dias, esperando que um técnico venha consertá-la. Sem dúvida. Com o Remote Help da Hypertherm, o fabricante da sua máquina e a equipe técnica da Hypertherm podem estar em sua fábrica virtualmente em minutos. Integrado diretamente em seu CNC, o Remote Help é uma ferramenta via internet que conecta o seu operador e o seu CNC a um técnico do fabricante da sua máquina e, se necessário, diretamente a Hypertherm. É fácil de usar e não requer nenhum suporte especial de sistemas de informação. Uma vez conectados, os técnicos podem realizar vários diagnósticos como ajuste de drives, verificação da versão do software CNC, gás automático HPR e outros, como sensores e válvulas eletrônicas para determinar o problema. Mas o quanto podem realmente consertar online? Nossa experiência mostra que metade dos problemas ou mais podem ser resolvidos por via remota. E se for necessária uma visita ao local, tudo é mais rápido porque o problema já foi identificado no Remote Help.
Veja só como isso funciona. Esse operador está com um problema nesse trabalho. Quando tenta carregar o programa de peças, recebe uma mensagem de erro no seu CNC. Ele tenta de novo, mas recebe a mesma mensagem. Então ele solicita o Remote Help. Hello, this is Scott. How may I help you? Um representante da assistência técnica do fabricante de sua máquina entra em contato com ele online. Ele explica o problema ao representante. Este examina o sistema e não vê nenhum problema. Ele pergunta ao operador se instalou as últimas tabelas de corte. O operador responde que há algum tempo não instala novas tabelas. O representante sugere que ele tente isso. Ele envia as tabelas de corte via transferência de arquivos. O operador recebe o arquivo e instala as novas tabelas de corte. Em minutos, o problema é resolvido e a máquina já está operando de novo. E quanto custa esse recurso? Não custa nada. É padrão com as soluções integradas da Hyperterm. O Remote Help também é útil para o treinamento técnico. Basta um telefone para que um usuário novato possa receber treinamento prático na própria fábrica. Até 15 pessoas podem participar da mesma sessão. E se um operador tiver problemas com a qualidade do corte, o suporte técnico pode acessar as dicas de corte integradas no CNC junto com ele para ajudá-lo a corrigir o problema. Isso é bom na parte de fábrica, mas e se houver problemas de software com o programa de peças? O software de aproveitamento e de otimização de processos possui um sistema de suporte online semelhante. Neste caso, usamos uma ferramenta chamada GoToMeeting. Basta o seu programador pedir uma reunião. Ele se conecta usando um código de acesso fornecido por nós, que garante uma conexão segura. Um de nossos técnicos de software fala com ele online. Usando uma tela compartilhada, o técnico pode efetuar qualquer ajuste ou orientar o seu programador na sequência de passos necessários. Até 15 pessoas podem participar da sessão, que também pode ser usada para treinamento. Nossa meta é aumentar a sua lucratividade. Assim, queremos garantir que a sua operação seja tranquila e eficiente, o que significa o máximo tempo de funcionamento. Mas se houver um problema, tenha certeza de que, com o Remote Help, tudo voltará a operar normalmente o mais rápido possível. Acho que finalmente encontrei a solução.